Queridos, eu cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria imensa, novamente acho que é a terceira vez que eu estou aqui. Sempre é um prazer muito grande. Acho que dessa vez, em um período atípico que nós estamos atravessando, período pandêmico, né, que se estende a passar de um ano e meio, né, 1 ano e 5 meses. Estamos pensativos acerca dos efeitos, estamos temerosos acerca do futuro, mas com todo esse período pandêmico, outros problemas também o envolvem e se aglomeram, né? O problema é quando os problemas eles vão se acumulando, e dentro desse contexto social conturbado nós vamos procurando respostas, mas nós cremos que o nosso Deus está sobre o controle de tudo, não é assim? Amém? Amém. Agradeço ao pastor Antônio Luiz, Deus abençoe, sempre confia a oportunidade para que eu esteja aqui, seguidamente ao presbítero irmão André, Deus abençoe, juntamente com toda a liderança, também ao Wellington, quem formulou o convite, sempre muito carinhoso, já constitui no meu coração um amigo, que Deus abençoe, fica tranquilo, ao vivo é assim mesmo, e sempre muito alegre. Hoje eu vim aqui, segundo, acho que o que eu sei é que parece que o Camp Brasil, né, destinou que todos os campos fizessem palestras acerca da internet. Como eu sei disso, né, eu não sou Perus, mas muita gente de Perus me chamou para palestrar sobre esse tema. É um tema pertinente, né, meus irmãos? Nós acessamos a rede todos os dias e antes de introduzir nossa palestra, eu vou falar algumas questões sobre a internet. Eu me formei em Sociologia no ano de 2006. 2006 eu me formei sociólogo pela USP, a Universidade de São Paulo. Desde lá até aqui, tem surgido muitas questões acerca da formulação da teoria de uma nova linguagem que a sociedade iria enfrentar. Essa linguagem seria chamada de cybercultura. A cybercultura seria a transformação da comunicação do ser humano, quando a globalização se uniu, e eu acho que você estudou isso lá na década de 90, se você se formou na escola, lembra em geografia, os professores falavam sobre a globalização, o mundo ele tinha um acordo para tentar se juntar em um plano, em que todos tivessem contatos um com o outro, para não deixar os países de terceiro mundo, ou os países na ala emergencial, isso na questão financeira, né, na questão econômica, completamente distante da realidade cultural. Você via que uma música, quando ela já era sucesso, né, dentro das paradas nos Estados Unidos, ela demorava 10 anos para chegar aqui. E a cultura também, ela demorava muito para alterar-se. Você percebe que antes, né, nós tínhamos os problemas, até mesmo na face da igreja, que uma música, né, ou uma canção gospel estava estourando na capital, mas ela não tinha ainda acessado os interiores, porque a gente precisava dos CDs, né, para serem um veículo de transmissão dessa portabilidade. Mediante isso, irmãos, nós vimos então que a sociedade, que era completamente estática, ela foi sofrendo alteração. Eu vou dar um exemplo secular, não um exemplo gospel, tá? Um exemplo que eu gosto sempre de citar em sala de aula. Você lembra que aquela dupla Zezé de Camargo e Luciano lançaram uma música lá na década de 80 para 90, que era a música É o Amor? Lembra dessa música, É o Amor? Essa música ela demorou 10 anos para sair das paradas de sucesso. Você já pensou? Uma música ficar ali entre as músicas mais conhecidas do país 10 anos? Ela ficou 10 anos estaticamente ali, como a música mais famosa do país. Hoje, uma música ela não dura 3 meses, ela não dura 1 mês na parada de sucesso. Você já percebeu isso? Hoje é tão rápido, pela questão da cybercultura, em que você se tornou um consumidor frenético, pode usar essa palavra? Frenético seria de maneira intensa, de maneira completamente compulsória, sabe? E a sociedade de consumo e causa, que é a sociedade onde nós estamos hoje, que os sociólogos estudavam isso, nós trabalhamos isso, e a internet trouxe para nós uma comunicação que não sei se é muito sadia, mas nós vamos tentar analisar hoje aqui o que essa internet trouxe para nós, esse mundo cibernético, essa linguagem cibernética, com a alteração das redes sociais em massa, né? Você lembra que a rede social ela veio sofrendo alterações, né?
Primeiro você tinha aquela caixinha inóspita, né, que você tinha do ICQ para você comunicar com a pessoa. Depois você teve o MSN, e aí o MSN depois alterou-se, né, para o Orkut. O Orkut veio trazendo depois o Facebook. Hoje nós temos outros meios de comunicação, como o Instagram, o próprio Twitter, que está em auge, né, é uma rede social de intelectuais. Agora, se você quiser uma rede social que seja mais povão, né, que outrora era uma rede social de rico, né, da alta classe, era uma rede social de ostentação, o Instagram, né? Hoje não, hoje é uma rede social de comunicação, se tornou uma rede social de postar conteúdo. Antes não, antes era uma rede social de eu postar foto, me exibir, enfim. Nós vamos tentar hoje aqui falar sobre esse problema, internet, e dentro do contexto espiritual, religioso, e até mesmo da vida pessoal, porque se a vida pessoal não vai bem, você não consegue evoluir espiritualmente, não é assim? Então, leia comigo Provérbios, capítulo de número 3, o versículo 5 ao versículo 7, irmãos. Provérbios, capítulo 3, versículos 5, 6, 7. A Bíblia Sagrada, ela diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Pode tomar o seu assento, por favor. Bom, antes de nós começarmos aqui na parte lúdica, né, na questão visual, deixa eu falar um pouquinho para você desse bicho chamado internet. A internet, naturalmente, ela é um processo de redes, e como todo processo de redes, ela vem tentando interligar pontas, né? Porque a rede é assim, ela começa numa ponta e ela tenta ligar outra ponta. Naturalmente, a internet ela foi criada para viabilizar a comunicação mundial, para que todos pudessem ter acesso à informação em tempo extremamente rápido. E não apenas no tempo extremamente rápido, a internet veio gerar portabilidades. O que é isso? Portas para que o ser humano pudesse entrar, e depois de entrar nesta porta, pudesse evoluir dentro das suas características e atributos. Há um sociólogo francês chamado Pierre Lévy. O Pierre Lévy trabalha a ideia com outro sociólogo russo chamado Gibelov, a questão da cybercultura, uma cultura que seria digital. A pandemia parece que forçou toda a internet a se atualizar, modernizar, e com a necessidade do distanciamento, nós necessitamos, né? Houve a necessidade em nós de transmitir os nossos cultos online, e mediante isso cada vez mais nos tornarmos reféns, porque uma vez que nós postamos um conteúdo na internet, aquele conteúdo ele pode comprometer a nossa vida. De que forma? É uma prova do que falamos, de como estamos e do que fazemos. Mediante isso, a internet trouxe alguns problemas. O problema natural que o campo do consumo traz. O que o campo do consumo traz para nós? Análise. Toda vez que você tem o campo do consumo à sua vista, você pode fazer análises. Você não é obrigado a comprar nenhum produto que você vê, não é verdade? Você pode avaliá-lo mediante outro produto, não é isso? Eu tenho um sapato no site dessa empresa, eu tenho outro sapato neste site dessa empresa, eu avalio esse em detrimento a esse e procuro saber qual é o melhor. Olha as características, a estética. Mediante isso, quando todas as igrejas e todos foram para a internet agora na pandemia, os sociólogos já diziam que quando todos estivessem na internet já haveria competição. E você naturalmente, olhando os outros cultos, pode agora fazer análise do culto da sua igreja, e as igrejas foram obrigadas também a melhorar seu porte, sua persona, sua liturgia, sua forma de comportamento, sua fala. E hoje, até mesmo na hora da gente colocar alguém, né, o pastor Antônio é a autoridade para isso, para pregar, a gente tem que ter mais cuidado, porque estamos na internet.
E nós temos vários perigos hoje, as áreas da militância. Uma pessoa pode falar uma palavra errada quando o movimento LGBTHI+, e a gente pode acabar sofrendo um processo. A gente pode estar realizando um culto e mediante uma palavra que foi dita, ter centenas de pessoas fazendo manifestação na porta da igreja. Estamos em dias confusos. Hoje nós somos muito mal compreendidos e o que você fala não está debaixo do contexto do que você falou, está debaixo do contexto do que a pessoa entendeu. Mediante isso, a internet ela não trouxe apenas atualizações, ela trouxe outro problema muito grave que nós temos hoje, que todo mundo chama de fake news, né? Uma informação que seria falsa. A fake news, ela não é uma notícia em si, ela é uma avaliação do meu eu, porque tem notícias que são verdadeiras e outras pessoas avaliam como fake news. Hoje a gente parece que não tem uma junta reguladora de falar o que é fake news, não é verdade? Tanto é que até o espalhar de notícias falsas se tornou um crime. Então, aonde você pensaria que postar algo que não é legítimo pode se tornar um crime? Você veja a título de exemplo o presidente Jair Bolsonaro. Cada vez que ele pronuncia uma fala em qualquer rede social, um lado as pessoas agridem, do outro lado as pessoas defendem, e no meio as pessoas julgam e levam para a justiça como se fosse fake news. Então depois fica aquela guerra de provar o que é verdade, o que não é verdade, o que é verdade, o que não é verdade. Então a gente acaba avaliando que fake news acabou se tornando também aquilo que eu julgo ser real. O que não é real para mim é fake news, não é assim? Então nós estamos em dias problemáticos. E a internet talvez não trouxe grandes soluções, ela trouxe confusão. Nós somos seres humanos, dotados de um psicológico, não é isso? Dotados de sentimentos, gostamos de relacionamentos pessoais. A internet ela é fria. Haja visto que a própria notícia pelo WhatsApp ela pode gerar diversas interpretações, não pode? Você nunca ficou triste mediante uma mensagem de texto de alguém? Porque você entendeu de uma forma e na verdade a pessoa queria falar de outra? Até os relacionamentos não existe atrito? Porque você às vezes está corrido, manda uma frase que pareceu seca, e aqui não tem sentimento, tem? Nenhum texto tem sentimento a não ser poema, que traz uma linguagem completamente figurativa. Então o mundo cibernético ele vai fazendo cada vez mais nós também se tornarmos cibernéticos. E o que é cibernético na questão física? Um robô. Alguém completamente técnico, frio, digitalizado e desumanizado. A internet cada vez mais vai quebrando um dos princípios básicos da igreja. O ser humano carrega em si a imagem de Deus e a internet está desconstruindo isso. Toda vez que a imagem de Deus for desconstruída, amados, prestem muita atenção nisso, o diabo está reinando, porque o princípio do diabo lá no Éden era tirar a imagem de Deus do homem. Deus deu seu Filho para que todos que aqui estão recebessem novamente a imagem de Deus. Por meio de Cristo todos são filhos. Se são filhos de Deus, recebem a imagem de Deus sobre si. Aquele que não tem a imagem de Deus sobre si não tem direito aos céus. Parece que nesses dias a internet vem tentando fazer isso. Você está se tornando uma criatura como um robô, digitalizada, e você acha que você está evoluindo, mas na verdade você está retrocedendo. Nem todo processo de evolução significa que nós estamos melhorando. Existem evoluções que estão nos dando obras que são da carne. Lembre sempre disso. Então precisamos observar isso hoje. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês acerca dos perigos que a internet traz para nós. Passa para mim o primeiro, por favor. Abuso sexual de criança e adolescente da internet. A internet hoje ela é fantástica para a promoção disso. Haja visto que estamos falando com adolescentes jovens. Foquem muito bem nos meus olhos hoje. Uma preocupação que parece que não houve dentro da pandemia. Poucos influencers digitais na área cristã se preocuparam com isso. O aumento do consumo de pornografia. Porque quanto mais os filhos estiverem com acesso digital, mais as crianças, os adolescentes, os adultos, os jovens estiverem no consumo digital, estão mais propensos a consumir pornografia. A pornografia não é difícil de você encontrar ela hoje, não.
Você encontra ela em diversas faces, em diversos grupos, em diversos lugares. Há aproximadamente 6 anos atrás, num 6º ano, numa sala em que eu era professor de história, um aluno meu me mostrou o celular dele e ele tinha uma lista infinda de pornografia no celular dele, com 11 anos de idade. A pornografia hoje é muito mais fácil de acessar, os sites são abertos, muitos pais não sabem fazer um sistema que bloqueie esse tipo de conteúdo em casa, e também sai caro se você for contratar um profissional da área para bloquear, não é? Não tem como você bloquear o celular de alguém, pode acessar esse tipo de site, não pode, fica complicado. Hoje nós trabalharmos nessa restrição é difícil, e existem já estimativas, institutos que pesquisam isso. O aumento do consumo da juventude em pornografia aumentou 60% na pandemia no Brasil. As juntas reguladoras que trabalham na pesquisa. Aí eu te pergunto, você acha que todos esses são seculares, não são cristãos? Um dos perigos excessivos do acesso da internet se tornou isso, o consumo da pornografia. E a pornografia, ela tem diversas camadas. Existe a palavra pornografia na Bíblia, que é a palavra porneia, quando Paulo diz fugir das obras da carne, e a palavra obras da carne que ele trabalha ali, a palavra porneia, que ele estava falando, a ideia das sensações sexuais que vem dentro de você. Quando nós usamos este contexto para olhar o abuso sexual de crianças e adolescentes na internet, é uma realidade a ser olhada hoje. Isso é causa de saúde pública. Quanto mais existe a reclusão social, e mais nós estamos apartados do convívio, e mais dentro das nossas residências, maior maquinação de maldade pode haver. Sabe uma coisa que é interessante? Eu aconselhei uma pessoa essa semana. A gente pensa que todo lugar que a gente vai, toda pessoa que a gente se relaciona é crente. Não é assim? E você sempre esquece que a pessoa não tem o sentimento que você tem. Você sempre julga as pessoas pelas suas premissas de sentimento. Ou não é assim? Você sempre olha a pessoa pensando que ela é boa, porque você é bom. Você sempre olha a pessoa sem maldade, porque você é sem maldade. Você sempre olha a pessoa como seu amigo, porque você é amigo. Agora você nunca julga o outro lado. Um dos problemas gravíssimos que temos hoje dentro do acesso da internet é isso. E quando nós olhamos a ideia infantil e adolescente, lembre, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, coloca de 13 anos para baixo, criança. A própria Xuxa Meneghel tem um caso na sua carreira de abuso de criança e se diz a rainha dos baixinhos. Hoje, falando de abuso de criança, a gente não precisa apenas da pornografia. Pode ser outras áreas militantes como abuso de criança. E tudo que difere o gênero, a sexualidade da criança, está dizendo acerca da questão sexual, da questão do seu eu. Essa semana nós não tivemos o comercial do Burger King, que colocou crianças para falar que o comportamento de gênero pervertido é uma coisa natural. Nós não estamos sendo atacados cada vez mais por pautas agressivas. Essa semana, Eduardo Suplicy, vereador do PT, legalizou um projeto de lei para a educação de gênero na escola pública de São Paulo. Cada vez mais nós estamos sendo atacados. As nossas crianças e adolescentes e jovens sendo doutrinados. Crentes que não sabem se posicionar, cheios de achismo, e a Bíblia diz, não se paute segundo a sua sabedoria, teme ao Senhor. A cada dia que está passando, estamos vivendo sobre uma sociedade obscura, subterrânea, uma igreja indouta, antibíblica, que se posiciona mediante pautas que não são da Bíblia, que não são favoráveis à causa da igreja. E a internet tem trazido isso, doutrinação pesada.
A internet deu muita voz a quem não deveria ter voz. A internet trouxe muitas figuras que deveriam ficar no calabouço da internet, na deep web, não na internet acessada pela família. Felipe Neto outro dia disse que as pautas de gênero deveriam ser colocadas mesmo para serem faladas, que a criança precisava, era um pouquinho mais de libido, que é uma palavra usada por Freud para falar da sensação sexual. Aonde isso, irmão? Aonde nós vamos ficar despertando libido em criança? Estamos sendo atacados na internet. E até quem nesses dias tem se posicionado a favor desta militância maldita. Eu não tenho nada a ver com os seus pensamentos pessoais, aonde você estudou. Se tem alguém que tem todos os predicados indicativos e já foi da militância alta da esquerda, que já participou da cruzada da jornada de São Francisco para parar as catracas de ônibus, que já foi militante do PT, que já levantou a bandeira pelo Lula, que desceu lá no campo de São Francisco, no Butantã, na Avenida Paulista, no MASP, que já caminhou em rua, já foi pela Proesp, a União dos Professores do Estado, e já foi de esquerda ao extremo, mas enxergou a verdade através da leitura do Evangelho. Está um aqui, ó, diante de vocês, que viu a falência do progressismo, que Marx é um babaca, que tinha como cartilha o Manifesto Comunista e levava no bolso. Está aqui, ó. Existe um livro de Marx com Engels, que é um livro póstumo que Marx escreveu e Engels publicou, que chama a História da Propriedade Privada e da Família. E que o Marx vinha dizendo que ninguém tinha direito de propriedade privada e de herança, que tudo deveria pertencer ao Estado, ou seja, você não tem direito de nada. Ah, meu carro, seu carro não, carro do Estado. Ah, minha casa não, sua casa não, casa do Estado. Ah, meu filho, não. O próprio Marx dizia que as pessoas não teriam filhos para dizer meu filho, por isso não haveria a ideia de pai e mãe, não, seria filho do Estado. Aí você daria a criança, o Estado educaria e você nem saberia para onde foi. A própria ideia do Marx aí, as pessoas que não gostam de fazeres domésticos piraria, né? Porque o Marx dizia, você trabalharia fora, mas o Estado mandaria alguém para limpar a sua casa. Porque a casa não é sua, é do Estado, então o Estado tem a obrigação de limpar. Mas ele dizia, e também não existiria o status de família. Porque se você não tem filho, não tem paternidade, maternidade, naturalmente você também não tem família. Aí o Marx dizia, essa ideia de família vem sendo formada através de uma imposição histórica, dizia o Marx. E o Engels escrevendo, publicando o livro, né? E aí ele dizia, destrua a família. Porque a família tradicional é o grande empecilho para não acontecer o Estado comunista e a implantação. Porque toda vez que você colocar família, tem a ideia de propriedade. E essa ideia de propriedade quebra a ideia de Estado máximo, de Estado dominador, de Estado dono de tudo, de uma agência que tem todo o poder detido sobre suas mãos. Então preste atenção, irmãos. Cada vez mais essa pauta tem que ser colocada na igreja. Ameaça todas as formas de abuso sexual facilitada pela tecnologia. Hoje existem especialistas que ficam na internet pescando crianças para tentá-las induzir, para que elas postem vídeos, fotos. Isso tudo vai parar na mão de pessoas doentes. Falando deste processo, tramita hoje um processo de lei que foi protocolado pelo PSOL em Brasília, para que a pedofilia não seja vista como crime, mas como opção sexual. Se você não sabe, nos Estados Unidos, este processo já está no Senado, porque a Junta de Psicologia Americana se juntou junto a esse projeto para tentar legalizá-lo. Ou seja, se alguém de 39 anos dizer que quer fazer sexo com seu filho de 5, você não pode fazer nada, porque perante a lei do país, aquilo é uma opção de gênero. Não sei se vocês viram, a ministra Damares postou hoje pela manhã aquele caso do homem
de 44 anos que estuprou a menina de 11 e a engravidou? Os juízes deram ele como inocente, porque disseram que a família tinha consentimento. Mas o Estado não é o protetor da criança? Não é isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz? A internet tem trazido cada vez mais confusão. As pessoas estão direcionadas por veredas erradas. Siga a vereda do Senhor. O provérbio diz: siga o Senhor e Ele endireitará as suas veredas. A única junta reguladora para nos dar justiça verdadeira é Deus. Ele é a única fonte de justiça, não existe nenhuma outra. Os homens têm uma justiça prevaricante, caduca, velha, mesquinha, corrompida. A justiça de Deus não, a justiça de Deus é a sua palavra e ela não retrocede. Continua, não apenas na questão da tecnologia, divulgação de mídia online, onde a exploração, assédio, abuso ocorrem cada vez mais por meio da internet. As crianças não são assediadas. A Netflix não tinha postado uma série em que tinha meninas de 11 anos que estavam com uma roupa quase seminuas? Cada vez mais nós não temos visto uma agressão. A Netflix não é um veículo que tenta empurrar o relacionamento homossexual goela abaixo para você, não é isso? Qual série da Netflix que você assiste que não tem relacionamento gay? Hoje nós vemos que parece que o parâmetro é isso. Lembre que eu falei isso para a Paola, acho que essa semana. E eu conversava isso com um amigo que é professor em uma universidade na FMU em São Paulo, Natanael, essa semana, sobre o conceito de arte. Porque eu me interessava muito há anos atrás pela arte, eu até fiz uma pós-graduação em filosofia da arte. Se você pegar o histórico da arte, você entende que a arte foi sofrendo alterações mediante essas pautas políticas, irmãos. Lá no século XVI, quando você tem Donatello, Picasso, quando você tem Leonardo da Vinci, quando você tem Michelangelo, as pessoas que fazem obras de arte que são realistas, não é? E aí o que eles fazem? Eles pegam o belo e tentam transferir o belo para a tela. Eles tentam fazer a cópia do belo na tela. Conforme os anos vão passando e as pautas políticas vão mudando, a arte também foi mudando. Aí até que teve em Paris aquele caso do macaco que morava no sótão, né? Que jogou um bando de tinta numa tela. Aí todo mundo pensava que era o dono do macaco que fazia as telas. Falava, meu Deus, que obra fantástica. Aí era um monte de tinta jogado por um macaco na tela. Aí aquela coisa estranha, todo mundo ficava horas ali, igual um bando de palhaço, olhando, falando, uau, que incrível, nossa, você viu que agressividade aqui, nossa, você viu essas curvas, isso mostra como a performance artística dele é sublime. Aí um bando de gente, e você ficava falando, meu Deus, para mim não passa de um bando de tinta jogada, né? Se eu pegasse um balde e jogasse assim, dava na mesma. Não, mas para eles era uma arte, aí aquilo se tornou o abstrato. Em tempos recorrentes nos dias de hoje, a arte foi levada à subjetividade. E a subjetividade pode levar à exploração e assédio de criança. MASP, patrocinado pela Santander. Um homem está deitado nu no chão, como se fosse obra de arte. E a militância leva uma criança para palpar o homem nu. Não levou para pegar nas suas partes íntimas, mas para pegar no corpo de um homem que está nu. Ela pode não estar pegando nas partes, mas ela está vendo um homem nu, um adulto. Isso é normal para você? E você se posicionou como? E você usou sua rede social para quê? Sua voz de omissão garante o direito de quem vai contra o seu valor falar. Nunca esqueçam que na democracia, se você gosta da democracia, a democracia dá poder ao povo, mas se o povo transfere o poder ao outro, o outro usa o poder da maneira que bem entende. Somos cristãos,
a igreja do Senhor Jesus. Nosso papel é voz de delação. Somos contra o diabo, seu império, contra as obras do pecado. Estamos aqui para denunciar isso ou não? Estamos aqui para constranger o mundo pela imagem de Cristo. Estamos aqui para apontar o que é certo e o que é errado. E cada vez mais as crianças estão sendo assediadas. Percebam, se você coloca uma informação sobre pornografia ou sobre pedofilia na internet, não tem curtida, não tem compartilhamento, porque o brasileiro gosta de palhaçada, pegadinha, de meme. Agora as causas que são sérias e pautas a serem defendidas pelos irmãos da igreja, os irmãos não querem. Porque o Brasil é culpa do Bolsonaro, do Lula, do político fulano de tal. Não, porque é um processo histórico. Não, culpados são os portugueses que vieram na caravela. E você, fulano? Dentro desse processo histórico, qual que é a sua culpa? Um país é construído apenas por políticos? Por economistas? Por gestores de setor público? Você não constrói também a história do seu país, não? Quais são os líderes religiosos que se levantam ao longo da igreja e resistem frontalmente para o cristianismo não morrer? Haveria cristianismo sem Paulo? Sem Pedro? Sem Orígenes de Alexandria? Sem Inácio de Antioquia? Sem Irineu de Leão? Agostinho de Hipona? Tomás de Aquino? Anselmo de Cantuária? Existiria? Sem Martinho Lutero, Calvino, Wesley? Existiria? Existiria cristianismo sem Barth? Sem Daniel Berg, Gunnar Vring? Existiria? São homens, figuras na frente, mas quem está por trás dele? É essa multidão que alavanca a força desses homens. Mas uma multidão calada vale menos do que um anão no meio de gigantes. Somos a agência do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Representamos um reino inabalável e um Senhor que governa por poder absoluto. Somos ministros deste reino. Façamos o valor deste reino ser imperado e implantado sobre esta terra. Não saímos para negociar para este reino perder, não. Saímos para implantar e todo o reino das trevas cair por terra, porque este reino traz a bandeira que traz a marca do Cordeiro que deu seu sangue. Está na hora deste reino se levantar. O reino que não luta pela causa do próprio reino cai, porque é um reino sem forças. Não permita que a internet veicule esse tipo de abuso. Denuncie. Seja uma voz ativa. Se você não sabe, no próprio Facebook, em qualquer rede social tem denunciar publicação. Denuncie. Tire print. Mande para a junta da sua cidade. Abra um boletim de ocorrência online. Seja alguém que coopera para a mudança desse quadro caótico. A justiça é a aplicação de Deus. Romanos 13 diz que todo poder e autoridade, toda potestade é colocado por Deus. E diz que toda lei reguladora é colocada também por Deus. Por quê? Porque a lei é para oprimir os ímpios, não aqueles que são justos. A lei foi colocada para isso, irmão. É preciso entender, nós somos ferramentas ou somos instrumentos para usarmos a lei de maneira que ela possa cumprir o seu papel. Isso é justiça de Deus também. Próximo ponto para mim, por favor. Cyberbullying e assédio virtual. Hoje isso pode ser chamado de cancelamento. Não é? As agências de marketing, elas se posicionam hoje cada dia mais para tentar entender a cultura do cancelamento. Deu para perceber que na internet existe muita gente ligada, não existe? Se não existisse Carol Conká do BBB, não seria cancelada daquela forma, seria? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês interessante. Vocês
conhecem sobre manipulação psicológica? Pastor, eu vou dar um livro para o senhor, para a igreja. Maquiavel Pedagogo, a manipulação psicológica na educação. Pascal Bernardin, um sociólogo francês. A Paola odeia o livro porque ela fala que a capa é muito feia, porque tem um burro sentado com um chapéu. Nesse livro, Pascal Bernardin estuda um pacto que teve em 1998 na Unesco, que é a Junta de Educação Mundial, que regula toda a educação no mundo. Nessa reunião, a Unesco lavrou um tratado no Palácio de Versalhes, na França, junto com pedagogos de toda a parte do mundo, e que seria necessário você fazer uma cartilha de educação. Nessa cartilha de educação, o programa educativo faria com que o professor perdesse a figura de autoridade e cada vez mais eles aplicassem um sistema de RH, que o aluno estaria dominado por esse sistema de RH, em que o aluno não veria o professor como uma voz, não escutaria o professor quando necessário, mas escutaria o RH da escola, ou seja, a administração da escola. Isso era necessário para quê? Para que se o professor falasse alguma teoria que viesse fazer o aluno a pensar e o aluno tentasse provocar uma revolução, o aluno fosse procurar o RH da escola e o RH amenizasse o pensamento do aluno e fizesse ele se tornar manipulado. Entre essas teorias, existe uma teoria de manipulação psicológica chamada porta na cara. Como essa teoria funciona? A teoria porta na cara seria assim: eu chegaria na casa do senhor e falaria assim para o senhor: deixa eu colocar um outdoor de 15 metros aqui na porta da sua casa com a minha foto dizendo compre internet a tal preço. O senhor logo falaria para mim, você está louco, 15 metros tampa a porta da minha casa inteira. Só que depois eu iria abaixar o valor. Iria falar assim: então vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma só de 5 metros aqui, beleza? Não, beleza, 15 não, mas 5 eu deixo. Porque eu baixei. Vou usar o mesmo caso, Big Brother Brasil. Carol Conká, esquerdista, com pautas extremamente feministas, agressiva, algumas vezes até racista e xenofóbica. O Brasil não aceitou, cancelou. Só que em outro ponto teve outro personagem, Gil do Vigor, gay, que dizia o nome do Senhor Jesus, que defende a causa gay, que no primeiro momento é interessante, bonitinho, legal, amigo, inofensivo, que depois volta e diz que a própria igreja vai defender agora uma cartilha acerca dos assuntos gays dentro da igreja. Todo o Brasil aceita. É um estouro de seguidores crentes na internet. E o que defende hoje na internet? Pautas gay. A primeira placa é muito grande, não aceito. Mas a segunda é até aceitável, pastor? É pequena, eu aceito. Parece inofensivo, mas vai entrando devagar. Manipulação psicológica pela Globo. E muita gente aceitando. Porque o campo artístico cada vez mais tem se posicionado. Artista é para expressar arte, não para ser comentarista sobre causas políticas e sociais do país. Vou dar um exemplo claro. A internet não tem apenas pessoas influenciáveis. Dá um exemplo claro, simples. A Anitta não se tornaria conselheira administrativa da Nubank? Foi cancelada na internet, a Nubank voltou atrás em menos de 2 dias. Na internet tem só gente idiota? Não, irmão. Tem muita gente ligada na internet, prestando atenção que tipo de conteúdo está sendo veiculado. Mas infelizmente tem conteúdo que as pessoas não conseguem cancelar. Mas mediante isso, vamos lá. O cyberbullying é um bullying que acontece dentro da internet, Hoje essa palavra bullying é muito usada. Eu vou falar uma coisa aqui pessoal, minha, para você,
né? Eu sou psicanalista, eu tenho muitas reservas contra defesas de classes excessivas. Por exemplo, eu tenho muito problema quando você defende excessivamente, isso está agredindo isso está sendo bullying, isso está sendo bullying, de uma etnia específica, disso, daquilo, porque tem muita gente que usa o coitadismo para querer alavancar-se. E tem políticas que acabam tirando a potencialidade individual da pessoa para querer alavancar sobre um processo histórico. Vou falar com maior clareza. Percebam, eu estudei na escola, sempre fui magro. E a pessoa sempre me chamou ou vara-tripa, ou seco, ou magrelo. Isso na minha época era chamada de zoeira. Não morri, estou aqui. Isso é o quê? Magrofobia? As diferenças existem. Todo mundo sempre me olhou como japonês e sempre disse os olhos rasgados. E os outros apelidos que você sabe, eu não preciso falar para você, está na sua cabeça. Aí você deu risada, você sabe. E eu sempre olhei isso com naturalidade. Augusto Cury escreve no livro O Futuro da Humanidade uma coisa interessante: feliz é aquele que faz a sua desgraça se tornar sorriso, que sabe usar suas misérias como potência para subir. Agora, a supervalorização da miséria faz com que a pessoa se apegue àquilo como se fosse uma âncora que afunda ela. Existe bullying digital? Existe, mas tome muito cuidado na hora de você ser excessivo, ao ponto de você ser né? Vou usar outro caso de mídia que a internet trouxe para a gente. Vou usar um outro fato global do próprio programa BBB. Não teve o cantor Rodolfo que falou que o cabelo do outro parecia do Homem da Caverna? Aí 2 militantes pegaram e começaram a fazer aquilo fomentar, né? Porque esse cabelo, não sei o quê, não sei o quê. Ótimo. Se a outra fulana era tão orgulhosa do cabelo dela, por que ela alisou? Outra, você, mulher negra, se você é tão amante do seu cabelo, por que você faz chapinha? Por que você faz progressiva? É uma questão de estética ou uma questão de não gostar? Por que você pinta seu cabelo de loiro? Por que você tenta mudar seu feitio? Não é? Na Assembleia de Deus atrás você seria chamada de Jezabel. Na Assembleia de hoje você é chamada de vaidosa. Na Assembleia daqui do futuro você é chamada de mulher cuidadosa, né, zelosa. Ótimo, e é bom, maravilhoso, Deus ama isso. Entretanto, se você é tão orgulhoso desse modelo, por que você quer mudar? Então é o seguinte, o bullying precisa ser olhado com cuidado, senão ele vira mimimi. Uma das pautas de bullying, falando de igreja, que nós sofremos hoje, e ninguém tá nem aí, cristofobia. O Paul Washer, que é um pastor americano, postou uma frase, como se fosse assim no Brasil: que Deus abençoe até aqueles que vão contra a minha ideologia. Essa foi a frase. Que Deus abençoe todos aqueles que vão contra a minha ideologia. O Facebook cancelou a página dele. No Brasil, se você posta alguma coisa que vai contra as políticas que o Facebook acha prioridade de defender, o Facebook te cancela. Você lembra que teve um caso dos homossexuais no Brasil, que eles fizeram uma manifestação antirreligiosa na parada gay? Pegaram objetos religiosos e profanaram? Eu fiz uma postagem daquela o ano retrasado, meu Facebook foi cancelado. Bullying na internet não é apenas aquilo que agride as suas características pessoais, é aquilo também que agride a sua ideologia. Existe hoje, né, algoritmos, né, das redes sociais
para medir as palavras que você escreve, e mediante essas palavras fazer com que a sua publicação não seja distribuída. O próprio nome Deus, ele faz com que a publicação ela tenha menos distribuição pela rede social. A título de exemplo, você sabe hoje que a perseguição ao mundo cristão, ela é muito presente, não é? O ano passado, as estimativas do Portas Abertas, que é a junta que mais trabalha com isso, né, a CEPAL também, eles diziam que morria aproximadamente a casa de 100 mil cristãos por ano. Então, assim, por perseguição, em países que são contra a fé cristã, morria 100 mil cristãos por ano. Veja só, a pandemia reclama, né? Olha, morreu aproximadamente na pandemia, num ano e pouco, né? 510 milhões de pessoas, né? 510 mil pessoas. Perfeito. Nós temos aí, então, 20%, né? 20% que está morrendo de cristãos por ano. E não é por causa de doença, não, é por causa de perseguição. E aí? Não é interessante esses números? Aí eu vou falar para você a realidade. Com o aumento na pandemia, o Portas Abertas fez uma pesquisa mundial. Do começo da pandemia para cá, graças ao isolamento social, 310 mil pessoas que se confessam cristãs no mundo morreram por perseguição religiosa. Veja, a pandemia é 510 mil. Cristãos mortos perseguidos dentro do período da pandemia, 310 mil. Não está próximo? Não está? E não é um caso para a internet colocar em pauta? Não é um caso a ser discutido? E por que não está no auge? Os cristãos são menos importantes do que os que morrem pela pandemia? Morrer com o pescoço cortado, sua mulher estuprada, crucificada, é menos importante do que morrer por um vírus? Sua casa incendiada? Casos e mais casos que o Portas Abertas contam. Há um caso que conta na Coreia do Norte, que os soldados da junta coreana chegaram na casa e encontraram uma Bíblia rosa pequena. E como o país não pode ter nenhum livro que o governo não autorize, logo perguntaram, de quem que é esse livro? A mãe querendo livrar, a família disse, é meu. A filha pequena disse, não mamãe, esse livro é meu. 8 anos de idade. Foi para o Tribunal da Justiça. A justiça condenou e disse que ela deveria negar em público a fé. A criança, 8 anos de idade, ela não negou. 8 anos de idade. A sentença dela foi fazer um muro em volta dela, até que fechasse de vez. Caso ela negasse a fé, poderiam tirar ela de lá de dentro. Quando tinha um último buraquinho, falaram para ela, olha, o Estado vai conceder para você o último pedido. Qual o seu último pedido? Aí dentro. E eles esperando que ela negasse, ela disse, eu quero a minha Bíblia aqui dentro comigo. Fecharam e mataram ela lá dentro. É menos importante do que quem morre por um vírus? 25 cristãos que morrem à beira do Mar do Cairo, com a sua cabeça cortada pelo Estado Islâmico, é menos importante do que isso? Há um caso de uma menina na Síria, que pela mão da FARC, do movimento muçulmano terrorista, foi violentada por 40 homens, teve relação sexual com 40 homens seguidos. Eu só postei embaixo, falei, obrigado pela sua resposta, irmãos. Na minha igreja tem pastor, se eu precisar de alguma referência bíblica, eu acho que ele vai ser o suficiente para me responder. Amém. As pessoas hoje também estão ansiosas na internet, não estão, irmãos? Sim ou não? Sai comentando aí, não sei o que, cheio disso. Tomam como novas tecnologias, né, com a intenção de propagar mensagens, imagens cruéis. Você tem recebido aí? Você lembra do humor negro? Tem muita gente, não tem? Você acredita que na central, né, na igreja, uma época, tinha um menino, filho de um pastor conhecido lá da nossa igreja? O menino começou a fazer memes com síndrome de Down e mandar nos grupos da igreja.
E ele fazia assim, a imagem de um crente. A exploração sexual de criança e adolescente não basta apenas na questão de você usar a sexualidade dela. Basta na questão de você expor. Lembre do direito básico. O Estado protege a criança, a família protege a criança. E se todos protegem a criança, cuidado com o que você posta na internet do seu filho. Tem muita gente dando isca para gente maldosa e de mente perversa na internet. Cuidado quando você posta foto do seu filho de biquíni, de roupa íntima, ainda que seja uma criança. Regule o Facebook do seu filho, o Instagram da sua filha, na hora deles postarem foto. O passeio com a sua família, os retratos que você tira, as fotos, são recordação para você, não é exposição para o povo. Blinde sua família, cuide dos seus filhos. Não sei se vocês já viram acho que é um comercial europeu, em que duas meninas estão na praia e elas tiram foto. Aí elas tiram foto. Aí por trás vai aparecendo assim, curtindo, não sei o que, compartilhado, tá, no Facebook. Aí aparece, de repente, no comercial, um moço que está sentado no computador. E ele salva essa foto das duas meninas. E aí ele pega, recorta todo o fundo, já que as meninas já estão de biquíni, recorta, faz um site pornô e coloca a foto das meninas. Aí você vai perguntar para mim, mas quem autorizou esse cara a usar? E quem disse que ele precisa? A foto está pública. Está numa rede que qualquer um pode pegar se quiser. Você deu autorização. Agora, se você não quiser que esteja no site dele, aí você vai ter que processar. Até conseguir tirar de lá, amigão, gastou muito dinheiro e deu muita dor de cabeça. E muito sem vergonha viu. É por isso que toma cuidado. Quando os pastores ou a igreja vem aconselhando você, irmão, cuidado com a foto que você posta, cuidado em ficar expondo você. Não é porque ninguém quer ser possessivo sobre sua vida, não. Você faz da sua vida o que você quiser. Mas nós estamos aconselhando você que esse mundo é vil, perigoso. Tem muita gente aí dotada de Satanás dentro do seu coração que quer o mal de vocês. Não é que aqui é uma junta reguladora, não. É que nós queremos o bem. Que sua imagem não seja deturpada. Que ninguém coloque você como uma mercadoria para ser vendida aí. Porque nem todo mundo tem boa intenção na internet. Então é preciso tomar muito cuidado. Mas enfim, além disso, inclui também todos os atos de natureza sexual cometido contra criança, adolescente, através do uso da internet como meio de explorá-lo sexualmente. Tem uma igreja em Perus, que eu fui palestrar, Cajamar, que tinha uma menina que ela sofria intensamente porque aconteceu algo extraordinário com ela. Escute. Filha de crente, estudava no ensino, acho que era médio, foi para uma festa. Na festa, o pessoal começou a embebedar ela. Aí o que aconteceu? Um rapaz falou assim, deixa que eu levo ela embora. Aí, em vez de levar ela embora, colocou ela num ponto de ônibus, abusou dela sexualmente e filmou. Sabe o que ele fez? Espalhou tudo isso pela cidade. A menina tinha tantos traumas. Aí o Samuel, que é o líder do camp lá, falou para mim assim, ô mano, vê se você consegue me ajudar, faz umas sessões com essa menina. Mas era tanto problema que cada sessão que você ia fazer com a menina era um terror. Enfim, graças a Deus hoje namora, está curado, está seguindo a vida. Mas e o prejuízo que essa menina sofreu? E a marca que vai ficar? Eu tenho um caso que eu falo sempre para adolescentes. Tem uma assembleia lá em Itupeva, que é a cidade que eu trabalhei quase toda a minha vida, que eu trabalho inclusive até hoje.
que chama a Assembleia de Deus de Madureira, e lá tinha uma mulher do círculo de oração que gostava muito de mim e sempre me chamava para pregar lá nos eventos que ela fazia. E aí, a filha dela foi minha aluna do primeiro ano ao terceiro. Quando ela estava no terceiro ano, ela com esse negócio de namorar, o namorado dela não era da igreja e forçou a barra e falou assim: olha, me manda uma foto nudes, né? Porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Foi. Aí lá foi a desprovida da graça, né? Tirou a foto e mandou várias fotos para ele. O cara já queria acabar com ela. Falou para ela assim: ou a gente vai para o próximo estágio agora, né? Ou eu vou espalhar suas fotos na internet. Ele falou: não, eu sou virgem, eu não vou fazer sexo com você. Bom, não foi. O menino enviou as fotos para a cidade inteira. A cidade é pequena, espalha rápido. Espalhou. Pastor, cheguei de manhã na sala de aula, pensa o inferno. Os alunos estavam pulando na carteira. Eu cheguei e ela estava lá no fundo, braço cruzado, assim, com a cabeça no meio dos braços, e os alunos pulavam, não sei o quê. Um aluno chegou enfiando o celular na minha cara e falou: o que está acontecendo aqui? Eu falei: professor, foto, não sei o quê. Eu falei: meu Deus do céu, tira isso. Aí eu fui recorrer à diretora, eu não sabia o que eu fazia. Falei: olha, está acontecendo isso lá na sala, está um alvoroço, aconteceu isso. A diretora foi tentar calar os alunos também não calavam. Sabe o que tem que fazer? Primeiro, chamar o pai dela para vir na escola. Aí levou ela para a diretoria, o pai foi lá buscar. Segundo, teve que chamar a guarda municipal para levar a menina escoltada. Terceiro, ela teve que mudar de escola, porque ali não dava mais, né? Aí sabe qual que foi a fala que um dos meninos da sala falou? Professor, as crentes são terríveis, né? E eu vou falar o quê? Falei: filho, não são todas não, viu? Mas difícil, né? Cuidado. A rede social é perigosa. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a nós nos colocarmos. Nossos corações. E tocar a nossa vida, e que tudo que nós formos fazer, ó Deus, que seja feito para a glória do Teu nome, que o Senhor possa despertar os nossos corações, nos converter, trazer arrependimento, mudança para nossas vidas, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, nossos corações, para que possamos seguir o Teu caminho com clareza, para que possamos viver neste mundo iluminado pela Tua graça, pela Tua palavra, Deus. É o que nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Então, queridos, vamos para a nossa parte final. Acho que a grande parte eu já expliquei. E aí depois a gente retorna aqui para a liderança para a gente fazer perguntas, né? Para liberar para vocês fazer perguntas. Amiguinho, passa para mim, por favor, mais um.
Deixa eu ver o que é. Tem como passar aí para mim, por favor? Mais um aí, travou. Deu uma travadinha? Passa para mim, por favor. Aí. Ó, outra coisa, exposição de conteúdo inapropriado, né? Você percebe que tem muito conteúdo hoje que a internet circula também, como, por exemplo, vídeos de agressão, vídeos de assassinato. Eu não sei se você recebe muito pelo WhatsApp, acho que o WhatsApp é o maior propagador, porque as redes sociais têm um filtro para isso, né? O WhatsApp já não tem. Outro dia, um rapaz me mandou uma foto que tinha uma cabeça cortada e pés de um rapaz que passou pelo Tribunal do Crime do PCC. Eu falei, rapaz, não me manda esse tipo de vídeo não, pelo amor de Deus. Então, a internet é uma forte propagadora desse tipo de conteúdo. As redes sociais, principalmente, né? Tem gente também que manda conteúdo inapropriado pelas partes que não existe restrição. Por exemplo, os meios de comunicação, o Messenger, né? O Inbox, que agora também é Messenger do Instagram, as caixas de correspondência e o próprio e-mail, né? O e-mail é um dos grandes propagadores, principalmente de questões que são vírus, né? Passa para mim o próximo, por favor. Acho que esse já foi. Foi? Isso é interessante para vocês que são líderes de adolescente, a grooming, né? Grooming é um termo que se refere a estratégias de um adulto para ganhar confiança de uma criança ou de um adolescente através da internet com o propósito de abusar e explorar sexualmente. Acredite ou não, isso é uma profissão legalizada na Europa. Então existe o grooming, né? Que é um profissional da internet que vem para ganhar confiança da criança e do adolescente para que possa introduzi-lo dentro da ala da exploração sexual. Você já parou para pensar que existem profissionais com técnicas psicológicas, certo? Com técnicas de venda para convencer crianças e adolescentes ao ponto de ganhar a confiança e explorá-los ao máximo? Então tome muito cuidado, a internet é um campo perigoso. Passa o próximo para mim também. Materiais de abuso sexual de crianças e adolescentes gerado digitalmente, né? Existe muito isso na questão, esse daqui já é diferente daqueles, pela questão da própria webcam. Existem programas hoje que são extremamente agressivos. Por exemplo, eu envio para você um arquivo, você acessa, eu acesso o seu computador e começo a te filmar pela webcam. Existe hoje isso. Então, a dominação digital. Não sei se vocês acompanham o noticiário. O Putin e o Biden, que são presidente da Rússia e Estados Unidos, sentaram a semana passada, acho que foi na terça-feira, para conversarem acerca da guerra digital, que era o roubo de informações e o acesso de documentos e computadores secretos que um país fazia com o outro. Então, onde você pensou que nós tivemos uma guerra bélica, né, que são as guerras de 1911 a 1918, 1941 a 48, ela, segundo as fotos dela, você sabe quem ela é amiga, onde ela frequenta, o que ela faz, porque tem gente que gosta disso, né? Existe um problema interessante na psicologia que a gente trata, que é o narciso. O Narciso Freud fala que a ideia de se amar demais ao ponto de você querer que a sua imagem seja mostrada porque você acha que aquilo é belo. E as pessoas provocam o narciso dentro do Facebook, né? Vocês já assistiram aquela série Você, que tem na Netflix? Você vê que quando o psicopatismo negro, lá na década de 20, você conhece Martin Luther King. Você percebe que a fala do Martin Luther King ela é forte, não é? E ela é enfática na questão da igualdade social. E ele era um religioso, um batista que adivinha de movimentos pentecostais. Uma coisa que a gente precisa entender, a gente não faz política para empenho social, a gente faz política para o reino de Deus. E a nossa política precisa estar coadunada com pensadores que pensem como nós. O maior susto foi depois que eu saí da PUC São Paulo, que eu só sabia fazer a leitura do mundo pela leitura daqueles sociólogos clássicos, Derrida, Adorno, Levinas, Habermas, Foucault, aí dentro das questões sociais feministas.
Se você quiser vir aqui para ver se alguém tem perguntas, tá? Que eu combinei com o Elton que eu acabava nesse horário, para não estender muito, tá bom? Graças a Deus. Ficou esclarecido, irmãos? Iluminou bastante nossas mentes. Chegou o momento das perguntas. Os irmãos têm pergunta aí, pode se manifestar aí. O Levi estava com o coração ardendo ali, Levi. Pode pôr.
Próxima pergunta. Tem mais alguém? Fora, peraí, Levi já foi. Vamos, eu tenho mais duas, vai. O Christian e o Richard. Para ele finalizar.
Graças a Deus. Nós podemos, dentro dessa canção, dizer, né? Para o Senhor sempre continuar falando conosco. Sempre. Eu quero aqui na minha palavra de gratidão, agradecer ao pastor Leandro, né? Que sempre em prontidão nos atende, a sua noiva Paola, ali do Campo Limpo Paulista, do nosso líder Paulo Presa. E também eu quero agradecer aqui especialmente aos líderes setoriais, né, que são a base da nossa regional. São os líderes que lá nas pontas conseguem ele fazer o trabalho e trazer aqui essa juventude para estar aprendendo da palavra de Deus. E antes da uma notícia que o pastor acabou de me passar aqui e colocar a vocês, muita atenção nessa hora. Eu sei que alguns aqui estão esperançosos, alguns aqui nos cobraram isso ano passado, mas quem daqui de vocês está aguardando o Camp Brasil? Pode um aleluia? Camp Brasil, lá em Perus. Quem daqui está aguardando o nosso Umademp Brasil? Amém? E para nós aqui da nossa regional, quem está aqui aguardando nosso retiro 2021? Amém? Então, em nome de Jesus, nós vamos pedir ao Senhor aí que até novembro e dezembro esse retiro aconteça. E já aqui de antemão, convidar nosso amigo Leandro, amém? Para estar conosco nesse retiro. Amém? Então, vocês aí, façam a parte de vocês para estar conosco participando do retiro. E quero aqui presentear a liderança setorial, já andei conversando com o Levi sobre isso, nosso amigo pastor Carlos do Ministério Capivari, ele está realizando ali, pediu apoio nosso, até por conhecer nosso ministério em relação à EBD, ele está realizando ali com os jovens, o primeiro congresso da EBD, que será ainda em setembro. Então, nós vamos aí nos organizar, vamos aí passar com o pastor certa pauta para nós estarmos participando lá, e cada setor está levando já uma inscrição gratuita para os seus jovens ali, ok? Depois, nas demais reuniões nossas, vamos aí estar explicando melhor para você estar conosco ali. E agradecer também a liderança do Camp, na pessoa do pastor André, da sua esposa Ione, aos demais irmãos, líderes que fizeram presente, que Deus possa continuar abençoando, dando força. Continuar sendo protestante. Mas sentar como? O Unido teve. Sabe por quê? É um homem ou uma mulher nas mãos de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, cuja presença nós estamos nesta manhã. Grato a Ti, ó Deus, pela vida de cada jovem, a vida de cada um dos nossos irmãos, o nosso pastor Leandro, da sua noiva. Pai amado, continua abençoando esta juventude, as lideranças, os pastores de nossas igrejas. Pai amado, nos dirige segundo a Tua vontade. Nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Quero agradecer, pastor Leandro.